Ciao a tutti! Como vocês estão, pessoal? Mais uma vez eu aqui, Caio Maleski, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema bastante complicado, polêmico, né? Especialmente depois dessa aprovação, né, desse decreto maluco aí por parte do governo, que, né, ao menos administrativamente não cabe nem modos de discutir no momento, a menos que você seja até neto de italiano, mas assim, né? Os italodescendentes, depois da grande diáspora, né, que foi essa imigração em massa, dificilmente vão ser netos de italianos, exclusivamente italianos, né? Então a gente está falando aí de toda essa massa de italianos que migraram para o Brasil, para os Estados Unidos, né? Que na verdade agora fica muito, muito, muito complicado de conseguir obter a cidadania italiana, tá? Então a gente vai falar hoje sobre o quê? Sobre a faixa etária, né? A média da idade na Itália. Qual é o problema? A Itália tem uma faixa de idade, né? Uma média mesmo que é horrível no sentido de que, tá? Não é que a gente odeia idosos, né? Esse problema, né, gente? Mas assim, a gente tem uma faixa etária média muito, muito, muito alta. Ou seja, a Itália é um país com muitas pessoas idosas. É culpa de quem é idoso? Obviamente que não. Mas o que a gente tem é que, geralmente, as pessoas mais idosas, elas não têm mais condições de continuar trabalhando por muito tempo, consequentemente de pagar os tributos, né? Na verdade pagam os tributos, mas enfim, muitas vezes pelo consumo acabam consumindo menos, acabam fazendo menos coisas que as pessoas jovens. Isso faz sentido, né? A gente vê alguns nas cidades aqui, eu tô dizendo numa ótica mais de quem mora e vive aqui, né? Você vê que as senhorinhas, os senhorzinhos, eles ficam ali, na verdade, mais em casa, não fazem tantas coisas, muitas vezes ficam com o mesmo carro, as mesmas coisas por muito tempo. Claro que existem exceções, mas essa é o que a gente vê na prática. É muito difícil que você veja aquele senhorzinho trocar de carro toda hora, consumir mais, né, querer comprar um carro novo para sair, ir nos barzinhos, assim. Então, geralmente consome menos e o problema grande também é o seguinte, né? Para alimentar o sistema previdenciário, que assim como no Brasil, né, aqui é o INPS, que no Brasil antigamente era INPS também, né? Depois acabou sendo INSS, mas é a mesma coisa, né? Mesma pirâmide financeira, vamos ser sinceros, né? Porque a gente depende de novos entrantes, novas pessoas para poder pagar a previdência, né? Daqueles que já se aposentaram, né? E enfim, a gente tem uma massa gigantesca de pessoas que são os pensionistas aqui, aposentados, e a conta não bate. A gente não tem tantos jovens agora como, né, precisaria ter para pagar para que essas pessoas continuem recebendo. Então, assim, a conta não fecha, ou seja, as pessoas estão com... A gente tem um percentual gigantesco de pessoas idosas que precisam de um X valor e a conta não bate quando a gente não tem gente jovem suficiente trazendo mais tributos, vamos dizer assim, por conta de esse defasamento, né, de idade. Então, assim, outro problema. A gente vê que os descendentes mesmo de italianos estão desaparecendo. Né? Por quê? Porque a gente vê que, primeiro, aqui as pessoas muito idosas, muitos deles às vezes não têm filhos, né? A gente já conheceu vários casais de senhores que também não tiveram filhos. Ao mesmo tempo, os italianos demoram para ter filho e tem às vezes um ali lá para depois dos 40, muito pouco. Agora, com esse decreto que, assim, eu considero ridículo, absurdo, um tiro no pé gigantesco da Itália, espero que o judiciário no futuro resolva essa situação, né? Nós temos fé nisso. Aí que dificulta de vez, né? Você manter descendentes de italianos vivos, né? No sentido jurídico, né? Porque, quer dizer, agora a gente tem uma situação de pessoas que poderiam pedir a cidadania, que já era difícil, eles falam que é fácil, mas não é fácil não, a gente sabe que tem muito custo, muito tempo para coletar, retificar, preparar a pasta, depois fazer o pedido, é taxa que não param de criar taxa. E não só no Brasil, né, nos Estados Unidos eu acompanho também muito, faço vídeos às vezes até em inglês, né, para algumas pessoas, tem alguns clientes americanos também, australianos, e eles estão bastante revoltados com essa situação, né? Muitos deles vão querer processar o Estado, etc.,
Mas enfim, né, você gera uma certa repulsa das pessoas, né, que são também descendentes, bisnetos, por exemplo, trinetos, são pessoas que têm ali, muitas vezes até o sobrenome italiano, não que isso seja obrigatório, que mude, mas enfim, são descendentes que têm esse amor, essa vontade de continuar, né, algo que foi interrompido, né, por uma imigração no passado, por aqueles antepassados. Então, assim, bastante complicada essa situação, né? Eu acho bastante triste. E, assim, a Itália, enfim, né? Parece que tem uma classe política que vive num mundo aí diferente. Parece que não está vendo essa situação. Por quê? Porque eles também não querem facilitar para os outros estrangeiros que não pisam aqui, que não são descendentes. Então, assim, é um pouco difícil essa situação, né? Pelo menos esse governo atual, não dá para dizer que todas as pessoas ou todos os governantes, né? A gente tem aí, teve mais de 100 anos uma lei extremamente permissiva, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem aí uma dificuldade dos imigrantes que não são descendentes, que tem que ficar aqui 10 anos para depois iniciar um pedido, que demora mais alguns anos, ou seja, fica 13, 14, 15 anos para conseguir ter cidadania. E a Itália não quer facilitar, ok, uma opção. Então eles preferem facilitar para os descendentes? Ok, opção do Estado. Não, a gente também faz uma lei ridícula dessa, como esse decreto que acabou sendo convertido na Lei 74/2025, e também não vamos facilitar para ninguém. Ok. Restam os jovens italianos, que estão indo embora. Por quê? Porque pra gente, às vezes, aqui é o máximo, para eles que estão acostumados, eles olham para cima. Então eles olham, olha, a Suíça paga ainda mais, paga ainda, né, a situação ali é melhor ainda, a Alemanha, e enfim. E aí eles também vão embora. Então, né, o que a Itália quer? Né? Quer agradar os idosos e é isso? A gente precisa olhar para frente. Então, assim, é complicado. É uma situação que implica em vários setores, porque, como eu falei, as pessoas mais idosas, elas muitas vezes não fazem um consumo relevante em alguns setores, como, por exemplo, muitos setores de entretenimento, bares, baladas, etc. Elas tendem a não fazer alguns consumos que estão mais relacionados aos jovens, às pessoas mais jovens, né? Enfim, claro, elas não têm culpa de nada, né? A culpa é do Estado, que tem que tomar medidas para que a gente torne o país atrativo, não só para os jovens, mas para outras pessoas, né, que desejam imigrar legalmente. Então, assim, outra questão que a gente vê muitas vezes, como um todo, algumas coisas são meio antiquadas, porque, né, você tem ali pessoas bastante idade tomando a decisão, então, ao invés de fazer procedimentos mais digitais, etc e tal, melhorou muito ainda, né? Mas não, aquela cabeça meio fechada, de fazer no papel, de fazer do jeito mais burocrático. Então você fica, né, com esse viés meio antiquado em muitos serviços, né? É uma pena. Mas enfim, né, é algo que você tem que ter essa noção que, chegando aqui, você às vezes vai tomar um pouco um choque, porque está acostumado com, por exemplo, o Brasil, que já tem também um percurso, isso é muito complicado de eu explicar porquê, né? O Brasil também tem um percurso de envelhecimento, mas ainda assim você vai ver mais jovens do que pessoas idosas em relação aqui à Itália. Se não me engano, é a segunda população mais velha do mundo, perdendo apenas aí para o Japão. E a Sardenha tem pessoas com mais de 100 anos, né? Acho que é o principal território com pessoas centenárias do mundo. Enfim, o Brasil também enfrenta isso. O problema no Brasil eu acho que é ainda mais complicado, porque assim, o Brasil perdeu esse boom demográfico com uma população extremamente jovem, que tinha ali nos anos 70, 80, talvez até os 90, mas nesse momento ótimo, né, no sentido da conta fechar, de pessoas jovens, crescimento populacional, o Brasil, na minha opinião, perdeu a oportunidade de investir em infraestrutura, ter trens de alta velocidade como a gente tem aqui, tem vários outros investimentos que não foram feitos, né? E daqui a algum tempo, sei lá, 10, 20, 30 anos, quando o Brasil pegar de vez essa crise que a Europa já enfrenta, né, vai ser bastante complicado, né? Porque não foi feito investimento de estrutura, não foi feito muita coisa, né? A gente sabe que muitas das rodovias federais do Brasil, o que é mais maluco ainda, elas ainda são de terra. Às vezes a pessoa mora ali em São Paulo, né, e olha, não, porque há Bandeirantes e tal. Ok, aquilo ali é só um minúsculo recorte. Se você vai para o norte do país, você vai para a região ali no Amazonas, a gente tem rodovias federais ali que são de barro, uma coisa inadmissível. Você não vai encontrar na Europa uma rodovia federal de barro, né? Então, enfim, esse é o ponto, né? A Itália tem esse problema muito grave, as pessoas estão envelhecendo. Esse decreto que nós confiamos aí, vamos lutar até o fim do judiciário para
derrubar esse decreto, né, aprovado, ele com certeza piora essa situação, porque, assim como eu, muitos ítalo-descendentes, né, gostariam de vir morar aqui e podem ser um recurso muito importante para o país, e aí eles aprovam uma maluquice dessas, para não dizer outra coisa, né? Mas, enfim, saiba que na Itália a gente tem esse problema aí do envelhecimento da população. Então, nas cidades pequenas especialmente, você vai ver, tem jovens, ok, mas você vai ver uma cifra, né, de pessoas, um número de pessoas muito grande idosas. Nas capitais ainda tem turistas e tem mais jovens, e tem cidades como Turim que são universitárias, mas nas cidades menores às vezes pode ser um choque para quem nunca conheceu. Tá bom, galera? O papo de hoje é isso. A gente se vê. Um bacio a tutti. Tchau, tchau.